Meus queridos, queria convidar vocês a abrirem as Escrituras no Salmo de número 19. O Salmo 19. É um salmo pequeno, são apenas 14 versículos. E antes da gente ler, eu preciso pousar aqui na foto, porque toda a vida eu saio meio assim nas fotos que ela faz, né? Aí eu vou, pousar a foto. Assim, olhando para vocês, porque saiu umas fotos muito estranhas minhas num tempo desse aí estou me precavendo. Brincadeiras à parte, meus irmãos, é um salmo pequeno, mas é um salmo que fala da revelação de Deus. Nós queremos falar hoje sobre um Deus que se revela. Sim, Deus é um Deus que se revela. E neste salmo nós temos descritas as duas principais maneiras pelas quais Deus se revela. E eu queria pensar com vocês hoje, expor esse texto e pensar junto com vocês em como isso deve impactar a nossa vida. Como a revelação de Deus deve impactar a nossa vida. E pode impactar a nossa vida. E como eu e você estamos, muitas vezes, deixando de lado a revelação de Deus, em detrimento de outras coisas. Bom, normalmente nós projetamos aqui na NVI, mas eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, tá? É apenas uma outra tradução, mas o bom é que vocês vão poder comparar duas traduções diferentes, E o que estiver diferente aí é nosso trabalho aqui na exposição tornar claro para vocês. Amém? Todo mundo achou aí? Salmo 19, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberania, da minha soberba, guarda o teu servo. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha
e Redentor meu. Espírito Santo de Deus, nós clamamos nesse momento, ilumine as nossas mentes. Tome-as cativa à Tua palavra, Pai. E transforme, Pai, o nosso viver por meio da exposição da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo, a gente pode observar pelo menos umas 4 partes diferentes. A primeira parte, do verso 1 até o verso 4, ou pelo menos a parte A do verso 4, fala da revelação natural de Deus, ou a sua também chamada revelação geral. Da parte B, do verso 4 até o verso 6, ele traz uma aplicação, uma outra aplicação dentro da mesma revelação. Do verso 7 ao verso 10, até o verso 11, na verdade, nós encontramos a parte da revelação especial de Deus, ou a revelação dentro das suas escrituras, na linguagem humana, sua revelação especial. Do verso 12 ao verso 14, a gente observa o resultado, ou qual deve ser o resultado do contato com a revelação especial de Deus na nossa vida. Então, feita essa distinção, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e caminhasse comigo aí, verso a verso, tá? No verso 1, nós encontramos que os céus revelam ou proclamam a glória de Deus. Ou seja, se você der uma olhadinha aí, do verso 1 até o verso 6, vão aparecer aí 5 coisas referentes à criação. As 2 primeiras são sinônimos, tá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que é o firmamento, pastor Igor? É o céu, tá? Isso é um recurso da poesia hebraica. A nossa poesia tem muito de rima, não é? Nós gostamos de rimar. O hebreu, ele gostava de paralelos de sinônimos. Ele não gostava de repetir a mesma palavra. Ele falava a mesma coisa com outras palavras. Os céus proclamam a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a obra das suas mãos. E o que é o firmamento? É o céu. Então aqui você encontra uma coisa muito comum nos livros poéticos, tá? Que é de Jó até Cantares ali, você encontra muito. Inclusive tem gente que confunde e interpreta errado porque não consegue entender essa ideia de paralelo de sinônimos. Quer ver um clássico? Salmo 37, que tem aquele versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Na NVI diz, e ele agirá, né? Aí eu já vi uma pessoa pregando que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e depois ele vai agir. Só que aqui é um paralelo de sinônimo. Entregar o caminho ao Senhor e confiar é a mesma coisa, né? Então a pessoa aplicou, entregar é uma coisa, confiar é outra. Isso aí é um desconhecimento da poesia hebraica. Então aqui a ideia do salmista é justamente dizer, olha, as coisas criadas falam que existe um Criador, né? Inclusive recentemente as pessoas têm pensado na teoria do design inteligente, né? Você olha para a natureza, né? E diz, rapaz, como é que isso aqui, que um Big Bang, uma bomba, né, uma coisa que explodiu, fez coisas tão perfeitinhas, tão delicadas. Você vê uma borboleta voando assim, né? Você olha para o ser humano, enquanto eu estou falando, o meu coração está bombeando sangue para o meu corpo inteiro. Eu estou ouvindo vocês, eu estou ouvindo a minha voz, né? Eu estou sentindo o ar-condicionado vindo aqui, eu estou sentindo calor também, né? Tudo isso ao mesmo tempo.
E não bastasse que fosse tudo isso ao mesmo tempo em mim, é tudo isso ao mesmo tempo no mundo inteiro. A Terra está na sua rotação, né? A Lua está numa distância correta ali, para não causar tumulto. Nós estamos a uma distância exata do Sol para sobreviver. Como é que tudo isso é por acaso? Então o salmista acerta quando ele diz: os céus estão proclamando a glória de Deus, meu amigo. E esse salmista começa olhando para onde? Isso é importante, eu queria que você gravasse isso. O salmo começa com ele olhando para onde? Para cima. Concorda? Para ele saber que tem um céu, ele está olhando para cima. Guarde isso aí, tá? Esses céus, então, eles têm uma ação, eles proclamam e revelam alguma coisa, o quê? A glória de Deus. No verso seguinte, o texto diz que o dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Esse dia e essa noite estão fazendo o quê? Discursando, revelando o quê? Conhecimento de Deus. Ou seja, aos poucos, quando você vai olhando para as coisas criadas, elas denunciam que existe um Deus. As coisas que existem na natureza, elas denunciam que existe um Deus. As coisas são perfeitas demais para serem por acaso. Deus existe. Ou Deus, na verdade, é. Deus é. E as coisas criadas demonstram isso. Apesar de, versículo 3, não haver linguagem, o céu não está dizendo: olha, está vendo como eu sou bonito? Deus existe. Não há linguagem. O salmista reconhece isso. Nem há palavras. As coisas criadas não estão falando para nós que Deus existe. Delas não se ouve nenhum som. Ele está admitindo isso. Mas no verso 4 ele diz: no entanto, apesar de não haver linguagem, não haver palavras, a gente não escutar o que a natureza está falando para a gente, apesar disso, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Isso é um paradoxo, né? Isso é uma coisa que não faz sentido na nossa cabeça. Mas eu pergunto a vocês: é possível falar sem palavras? Eu estava falando, né? Sim, da mesma maneira, a natureza criada nos revela, meus irmãos, como é perfeita a obra das mãos do Senhor. E aí ele dá um exemplo, e é importante aqui que esse conhecimento apareça aqui para vocês. Esse conhecimento para quem é? Para quem a natureza está revelando? Está no verso 4, toda a terra. E para quem não entendeu direito, ele repete: até os confins do mundo. Isso lembra um pouquinho você alguma coisa? Algum verso do Novo Testamento? Atos 1:8, Mateus 28. Até os confins da terra, ele quer que nós sejamos suas testemunhas. E a natureza é testemunha de Deus aonde? Até os confins da terra, ou por toda a terra. E para a gente entender melhor, ele dá um exemplo. Veja o sol. Deus colocou uma tenda ali para o sol, ele está dizendo. Que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer seu caminho. Aqui ele está se referindo ao nascer do sol. Está tudo escuro, mas quando começa a nascer o sol, não tem quem se esconda dele. Não é assim? Ele começa a brilhar. É como o noivo. O noivo numa festa, aqui todo mundo conversando, no casamento, entra o noivo. Todo mundo vai dar atenção para o noivo, não é assim? Ou para a noiva, no caso. Aqui ele está usando o exemplo do noivo, que é o sol. E ele fala que quando o sol começa de um lado e vai até a outra extremidade do céu, e nada pode se esconder do seu calor. Deus se revela então para toda a terra. E essa revelação, ela é suficiente para a condenação. Como assim, pastor Igor? Acompanhe aí na sua Bíblia para Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Isaac vai projetar aqui também.
Se você quiser permanecer lá no Salmo 19, Isaac vai projetar aí. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, vai falar justamente sobre essa mesma revelação geral de Deus, ou revelação natural de Deus. O texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e injustiça dos seres humanos que, a partir do verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então, a nossa injustiça esconde, suprime a verdade de Deus. Como? Aí ele diz no verso 19: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é o que? Manifesto, tá? Ou se manifesta, porque Deus o manifestou. Quem foi que manifestou? Deus. Como é que Deus manifestou? Verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, ou por meio das coisas criadas, ou a criação do mundo percebidos mediante as coisas criadas. O céu, o sol, o dia, a noite. E dessa maneira, diz o texto, os seres humanos são o quê? Indesculpáveis. Então, se com a revelação geral de Deus, Deus manifesta os seus atributos invisíveis, a sua soberania, o seu poder, ou seja, manifesta que Ele existe, que Ele é, a revelação geral e natural, então, ela é suficiente para a condenação do homem. E isso é confirmado aqui quando Paulo escreve que, por causa da natureza, os homens são o quê? Indesculpáveis. Então, ninguém pode chegar lá, quando Jesus voltar, e dizer: Senhor, foi mal, é que eu não sabia que você existia. Né? Deus, como assim não sabia? Olha as minhas coisas criadas, olha o que eu fiz. Nada do que você fez se compara com o que eu fiz. As pirâmides, tudo que mais maravilhoso que o homem fez, não se compara com o orvalho, não se compara com as coisas que Deus fez. Não chega nem perto. Então, esse ponto é importante. Essas características dessa revelação geral precisam ficar na nossa mente. Não há linguagens, não há palavras, não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ou seja, ela é suficiente para chegar até as pessoas a informação de que Deus é, de que o Criador existe. Então, se alguém morrer, para que isso serve para mim? Se alguém morrer sem ouvir o Evangelho, eu já ouvi muito essa pergunta, porque a Bíblia diz lá em Mateus 24 que o Evangelho será pregado, né, em todo lugar, até que o Senhor venha. Então todas as pessoas vão ouvir sobre Deus, certo? Numa tribo indígena, onde não chegou um missionário ainda, se o índio morrer, ele vai para onde? Vai para o seio do Senhor? Biblicamente, as coisas criadas são necessárias e são suficientes para condenar o homem. O homem é indesculpável por meio das coisas criadas. Então, se um índio vier a falecer sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou sem reconhecer a existência do nosso Deus, ele é indesculpável. Essa condenação é certa.
Por essa razão, a gente precisa olhar para outro tipo de revelação do Senhor. Porque essa revelação geral é necessária e suficiente para a condenação. Mas e a revelação de Deus para a salvação? É a sua revelação especial. Então, existem dois tipos de revelação de Deus. Deus se revela na natureza, ou de maneira geral, e Deus se revela nas Escrituras, ou de maneira especial, certo? Deus se revela através da sua palavra. Veja o verso 7. A lei do Senhor. Parte B do verso 7. O testemunho do Senhor. Verso 8. Os preceitos do Senhor. Ainda no verso 8. Os mandamentos do Senhor, ou o mandamento do Senhor. Verso 9. O temor do Senhor. Ainda no verso 9, os juízos do Senhor. Aparecem aqui nesses 3 versos 6 sinônimos para as Escrituras. E se você folhear a sua Bíblia no Antigo Testamento, você vai encontrar diversas vezes esses nomes sendo usados para se referirem às Escrituras. O melhor e maior exemplo desses é o próprio Salmo 119. O maior salmo que a gente encontra na Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, né? Se eu não me engano, no Salmo 118 é o meio da Bíblia, o Salmo 119 é o maior e o 117 é o menor. É curioso, né? Eu acho que é isso. Mas o Salmo 119 fala sobre muitos versículos sobre a palavra de Deus. Os mais famosos é aquele, tua palavra, luz para os meus pés, né? E luz, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Esses são versículos do Salmo 119, que é somente sobre as Escrituras, se você for ver lá. É o salmista exaltando as Escrituras, falando como ela faz bem para a gente. Logo, esses, se você quiser depois conferir que esses são sinônimos da palavra de Deus, você vai encontrar nesse salmo e em diversos textos no Antigo Testamento. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, porque nesse salmo, nessa poesia, nesse cântico, o salmista apresenta aqui qualidades da palavra de Deus e também ações, coisas que ela faz com a gente. Primeiro verso 7 diz que a lei do Senhor, ela é perfeita. Ela é perfeita. A ideia de perfeita, quando a gente encontra no Novo Testamento, está muito ligada à maturidade, né? Tá muito ligada a alcançar um estágio de maturidade na fé, de estatura, de maturidade na fé. Aqui no Salmo, a ideia de perfeição está justamente ligada à sua inerrância. A palavra de Deus, ela não erra. Pastor Igor, eu já vi que tem uns versículos aí que se contradizem. Tem um que diz que é um número, aí quando você vai ver o outro versículo que está falando sobre a mesma coisa, dá outro número. Não sei quantos já viram, por exemplo, a comparação que existe do tempo que o povo passou no Egito. Tem texto que diz que são 400 anos, tem outro texto que diz que são 430 anos, né? Aí a pessoa diz, tá vendo? Errou. Está errado, né? A Escritura tem erro, como assim ela é perfeita? A Bíblia está se contradizendo, é 400 ou é 430? Está errado. Na verdade, meus queridos, a inerrância das Escrituras, ela está apontando para os originais da Escritura, certo? Os autógrafos que a gente chama. Tudo que você tem aí e eu na nossa mão aqui, inclusive até as versões que nós temos, todas as versões que nós temos em português, em inglês, em qualquer outra língua, e mesmo os originais que nós temos em grego, né? Eles são textos de copistas. O que é isso, pastor? Não existia gráfica, né?
As pessoas, quando queriam uma cópia das Escrituras, tinham que escrever. Não sei você, mas toda vez que eu vou escrever, se eu não corrigir de novo, aí eu vou lá e encontro um errinho meu que eu escrevi. Certo? A gente pode esquecer um S ali, né? Esquecer um R acolá. Então, os copistas, estes que fizeram as cópias, escreveram as cópias, eles cometeram alguns erros de transcrição, certo? Do original para o nosso. Então a Bíblia não é confiável, pastor. Será? Olha só, se faz filosofia, inclusive o pastor Kleber é formado em filosofia, se faz filosofia hoje com base nos textos, né, de Platão, de Sócrates, né, esses textos todos que se tem da Grécia Antiga, são isso aqui, perto do que nós temos copiado do Novo Testamento em grego. Nós temos mais de 5.000 cópias. Isso significa dizer que, se para as pessoas as Escrituras não são confiáveis, nós também não devemos confiar, muito menos no que a ciência diz sobre a filosofia de maneira geral. Dito isso, os próprios estudiosos da área de linguística reconhecem a autenticidade e a confiabilidade do texto bíblico. Por isso que a Bíblia ainda hoje é o livro mais lido no mundo. Por quê? Porque ninguém derruba a verdade do Senhor. É a palavra dele e ela é perfeita, ela não contém erros no seu jornal. Inclusive, um desafio para você: encontre um erro de copista como esse, né? Que fira uma doutrina central do cristianismo. Não existe. Não existe nenhum erro de copista que fira uma doutrina central do cristianismo. São erros. Que diferença faz, por exemplo, para a nossa vida, se foram 430 anos ou 400 anos no Egito? Diga para mim. Não era eu nem tu que estava lá. Se fosse, a gente ficava 30 anos mais velho ou 30 anos mais novo, né? Não é assim? Então a Escritura, ela é perfeita, ela é fiel. Inclusive, ele confirma aí, no verso 7, parte B, que ela é fiel. Isaac vai colocar aí na NVI está dizendo digna de confiança. Nós podemos, então, nós temos em nossas mãos uma palavra de Deus, está aqui, ó, digna. Os testemunhos do Senhor são o quê? Dignos de confiança. Teve um advogado que escreveu um livro, na verdade, porque ele era ateu e disse: eu vou ler a Bíblia e provar que eles estão errados. E ele leu a Bíblia, e ele escreveu um livro, e a Bíblia tinha razão. Se converteu. Porque a palavra do Senhor, ela é perfeita e ela é digna de confiança. Eu e você talvez não tenhamos ainda a habilidade necessária para entender algumas coisas, mas deixa eu dizer um negócio a você. A Bíblia diz também, nos ensina também sobre um negócio chamado de iluminação. Isso significa que a pessoa mais simples do mundo, que for ler a palavra de Deus e orar e pedir ao Senhor que ilumine a sua mente, o Espírito Santo vai fazer isso, vai iluminar a mente da pessoa. Pode ser um doutor, pode ser um pescador. E a prova disso está na própria Escritura. Certo? Essa qualidade, né, que a gente encontra nesse versículo, também nos mostra uma ação da Bíblia. Ela restaura a alma e ela dá sabedoria aos simples. Restaurar a alma. O que isso poderia significar para a gente? Isso não pode fugir da nossa salvação, né? O que é a restauração de Deus na nossa vida? Senão o resgate do Senhor Jesus Cristo lá na cruz.
A Bíblia, ela restaura a nossa alma porque ela é a palavra de Deus mais cortante do que uma espada de dois gumes. É por meio das Escrituras que a fé chega até nós. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, sem ouvir a palavra de Deus, não pode haver restauração da nossa alma. Nós não podemos ser salvos sem ouvir a pregação da palavra de Deus, cujo centro é Cristo, o Evangelho de Cristo. Então é por meio da palavra de Deus que nós alcançamos a restauração da nossa alma. Que o Senhor tira a gente das trevas para a sua maravilhosa luz. E é dessa maneira que ela dá sabedoria aos simples. Aqui é importante uma nota. A palavra simples que aparece na sua vida, na sua Bíblia, na NVI eu acho que deve estar inexperientes. Se você puder ir colocando, Isaac, tá? À medida que eu for expondo o versículo aqui, eu acho que na NVI está inexperientes, né? Nas versões mais antigas ainda é simplicis, né? E tem uma que é simples. Quem é esse simples, ou simplice, ou inexperiente? Quando você olha para o texto dos poéticos aqui, né, Salmos, Provérbios, você vai encontrar 3 tipos principais aí de gente, né, com nomes diferentes, mas normalmente é o quê? O justo, ou o reto, né? O simples, ou o inexperiente, e o ímpio, certo? O justo, o simples e o ímpio. E aí, tem sempre exemplos com esses 3 na Bíblia. O justo, né, a gente encontra muito para se referir àquele que considera Deus nos seus caminhos, que é crente. Já o ímpio é aquele que não é pio, que não tem piedade, é aquele que não quer saber de Deus, nem nas coisas de Deus. Eventualmente também chamado de tolo, né? E o simples é aquele que está no meio dos dois. É aquele que é influenciável, né? Se ele olha para a Escritura e encontra sabedoria, bom para ele. Se ele vai, então, andar na roda dos escarnecedores, vai dar ruim para ele, né? Você encontra muito esses exemplos desses 3 tipos de pessoas em Provérbios. Então, quando o texto diz que dá sabedoria aos simples, aqueles que não tiveram experiência para saber o que fazer, a Escritura dá direção. Você não sabe o que fazer, não, meu irmão? Pergunta a Bíblia. Você vai encontrar. O que é isso, pastor? Qualquer coisa. Mas a Bíblia não é exaustiva. Pois é, mas ela tem princípios. E através desses princípios você pode nortear a sua vida. Tá? Um dia desse eu estava discutindo com alguns amigos crentes. E eles diziam assim: rapaz, vou jogar na Mega Sena para ganhar, né? Vai que eu ganhei não sei quantos milhões. Aí os caras fazem isso não. Que é isso, qual besteira? Onde é que diz na Bíblia que é proibido eu jogar na Mega Sena? Eu digo, realmente, não diz. Mas vamos lá. Você quer jogar na Mega Sena para quê? Você quer ganhar R$30? Você vai ficar feliz se ganhar R$30? E vai parar de jogar na Mega Sena? Me digam vocês, irmãos, alguém joga na Mega Sena e não quer ficar rico? Pensa aí comigo. Fatalmente, aí eles pensaram comigo, não, realmente, quero ficar rico. Ok, mas qual o problema de querer ficar rico? O problema está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação. Né? E é quando Paulo está falando de contentamento. Se você tiver o que comer, o que vestir, fique satisfeito, Deus está cuidando de você. Então, não estou dizendo que é um problema ser rico. O problema é querer ser rico. Logo, a gente encontrou um princípio que é o que? Olha, no mínimo, se você jogar na Mega Sena, você está se colocando numa tentação, que você não sabe se você vai cair ou não. Você não sabe se você vai amar o dinheiro ou não. E aí o pessoal, realmente, né? Então, a Escritura, ela dá a direção para a gente. Algumas coisas a gente tem que pensar mais, outras já são mais diretas.
mas ela nos dá a direção, certo? Verso 8 diz que os preceitos do Senhor são retos e o mandamento do Senhor é puro, né? A retidão está sempre associada com justiça, com balanças justas, corretas. Então a Bíblia ela não é desonesta, ela é reta, ela é correta nesse sentido. Então você não vai encontrar erros, você não vai encontrar medidas diferentes na Bíblia. Inclusive a Bíblia diz que o Senhor detesta balanças com pesos diferentes. E é pura no sentido, o mandamento do Senhor é puro no sentido de que não há uma mistura. Ela é a palavra de Deus, somente de Deus, apesar dela ter sido escrita por mãos humanas, por pelo menos 40 autores inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Escritura. Ainda assim, ela é a palavra de Deus, não daqueles homens. Apesar de alguns nomes a gente dar, né, na Bíblia, a carta de Tiago, a carta de Pedro, foi escrita por Pedro, tem um contexto, mas ela é considerada palavra de Deus. E ela tem uma ação de alegrar o nosso coração e de iluminar os nossos olhos. Eu não sei se você já teve essa experiência de ler a Escritura e sentir, de repente, uma alegria indizível vindo dos textos da Escritura, saltando nos seus olhos, saltando assim, tipo, Senhor, nem você, eu vou para onde agora, né? Aí dá logo um glória a Deus, é pentecostal, não sou batista, mas é glória de Deus também, né? Glória a Deus, aleluia, né? Porque, gente, a palavra de Deus, ela faz isso porque ela é de Deus. Deus se revela nela. Eu li para vocês aqui, eu abri, é Deus falando conosco. É o nosso Senhor. O Espírito Santo inspirou essa palavra. E o Espírito Santo é Deus. E ela ilumina os nossos olhos, ela traz luz. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas sem ver nada, a gente não aguenta não, gente. Muito tempo não. A gente não é que tem a visão nesse sentido. Tanto que a escuridão, né, para nós é o momento da gente dormir. Porque de manhã a gente quer abrir os olhos. A gente quer que o Senhor nos ilumine. Igor, então o Senhor não ilumina os cegos? As pessoas que não têm visão? Esse é só um dos sentidos, né? E cada ilustração é sempre limitada. Mas eu conheço cegos que ouviram a palavra de Deus. E a fé não vem pelo ouvir? E os surdos, Igor, como é que vão crer? Aí eles precisam de uma outra linguagem. As Libras, que Giovana está estudando aqui. Daqui a pouco ainda vai ter Libras aqui na igreja, se Deus quiser. Igor, mas se a pessoa nascer cega e surda, como é que faz? Vocês já ouviram a história de alguém assim? Eu já vi um filme assim, né? As barreiras são maiores, não é verdade? Mas existe uma maneira de estudar. Vai ser uma mistura aí de Braille com Libras, né? A pessoa vai pegar e vai saber o que você está falando, ela vai tentar chegar em alguma compreensão, em algum nível, né? Mas o ponto é, seja por qual sentido for, essa palavra de Deus, ela vai trazer iluminação aos nossos olhos. Ela vai nos fazer enxergar. Sabe quando Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, ora para que Deus abra os olhos espirituais
É disso que a gente está falando. É a Escritura que Deus escolheu para abrir os nossos olhos espirituais, para fazermos enxergar a sua salvação. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, ou seja, aí executam a sua justiça. A Bíblia, além de ser o livro mais lido no mundo, também tem sido ultimamente um dos livros mais perseguidos do mundo e proibidos também do mundo. Por quê? Porque ela contém a verdade da palavra de Deus, que incomoda aqueles que vivem nas trevas. Essa palavra, então, tem características. Essa revelação especial de Deus é mais desejável do que o ouro. E aqui é uma ideia de pureza, mais do que muito ouro depurado, né? Que se diz. O ouro, então, cada vez que ele passava pelo fogo, ele era mais puro, né? Falavam-se muito sobre o ouro de Ofir, que era um ouro muito puro. Ainda assim, o salmista a compara com o ouro, dizendo que ela é muito mais pura. Ela é mais doce do que o destilado do mel, ou do que o mel e o destilado dos favos. Nessa época não havia o açúcar que a gente usa hoje. O pessoal usava mel ou um melado extraído das tâmaras, ou mesmo o mel de abelhas para adoçar qualquer coisa. Era a referência que eles tinham. E a gente sabe que o açúcar, além de um bocado de coisa, né? Ele saciedade também, traz saciedade e também aquele hormônio bom, né? Que você come um chocolate, o pessoal diz, come um chocolate, que faz a serotonina, né? A palavra de Deus é muito melhor do que isso. Ela é muito melhor do que isso. Por elas, verso 11, além disso, por meio delas, admoesta o teu servo e em aguardar a grande recompensa. Admoestar é aconselhar. A Bíblia tem um conselho para você. Você que está precisando tomar decisão, você que está precisando fazer alguma coisa, a Bíblia tem conselho. A Bíblia tem conselho para a gente. A Bíblia tem conselho para as nossas finanças. A Bíblia tem conselho para as nossas emoções. A Bíblia tem conselho para os nossos relacionamentos. A Bíblia tem conselho para que tipo de relacionamento eu preciso desenvolver. A Bíblia tem relacionamento, ou tem conselhos, até para as palavras que você deve falar. E até para como você deve falar essas palavras. Até para que momento você deve falar essas palavras. A Bíblia tem conselho. Até mesmo para a sua vida sexual. Eu parou para pensar nisso? Tem. O livro de Cantares, todinho aqui para você. Ó. 1 Coríntios, você encontra no capítulo 7, conselho se você é casado, se você não é casado. Conselho para a gente que é solteiro, a gente que é casado. Conselho para que tipo de gente a gente deve escolher para ser pastor da igreja. Que tipo de gente a gente deve escolher para ser diácono da igreja. A Escritura nos admoesta o tempo inteiro. Resta a gente valorizar, como o salmista estava fazendo, mais desejáveis que o ouro, mais doces do que o mel. Essas são as Escrituras. E nós temos em abundância. Eu estou aqui com a minha Nova Almeida atualizada, mas eu tenho a NVI, tenho a Viva, tenho a Nova Linguagem de Hoje, tenho a revista atualizada,
Revista e Corrigida, tem a Corrigida Fiel, tem a Almeida Contemporânea, Almeida Século XXI, Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional de 2011, Nova Versão Internacional de 2023, essa daqui, que é a Nova Almeida atualizada de 2017, várias versões em português, tem as versões em grego, em hebraico. Você também deve ter um bocado da Bíblia na sua casa. Mas você sabia que tem gente que não tem uma página? Tem gente que não tem uma página. Há relatos de uma igreja que tinha uma Bíblia para a igreja inteira. E que essa igreja foi descoberta na caverna onde eles se reuniam. E os irmãos tiveram que cada um arrancar uma página, algumas páginas para você. E esses irmãos andavam com essas páginas, guardavam essas páginas com toda a segurança para que ninguém soubesse. Esses irmãos passaram a decorar as Escrituras. Ainda assim, mais de 3.000 povos, hoje ainda, não têm a Bíblia. E eu e você temos. E não valorizamos. E não decoramos mais os versículos, não memorizamos mais os versículos, como fazíamos antes. Por isso que alguns cantam, quero voltar ao início. Por quê? Você lembra, não sei se você lembra quando você era novo convertido, como você lia a Bíblia? Diariamente. Minha Bíblia era toda arriscada. Minha mãe ficou com raiva de eu ler tanta Bíblia. Ela era espírita na época. Eu vou ler essa Bíblia e provar que ele está errado. Não terminou nem um Pentateuco, estava no quarto de joelho, chorando, com a minha Bíblia riscada lá. A palavra de Deus é poderosa. Se você quiser, ela está à sua disposição. Deus colocou ela à sua disposição. Por que você não lê ela? Por que você não tem um plano de leitura da sua Bíblia? Tem tantos planos aí de leitura anual, de leitura de 2 anos, de leitura em 6 meses, de leitura em 3 meses, leitura em 1 ano e meio, de leitura, quando eu terminar eu leio de novo, que essa é a de Rayane, né? Se durar 1 ano, quando ela terminar, ela começa de novo, de Gênesis. Se durar 1 ano e meio, terminou, ela volta para Gênesis. 2 anos, ela volta para Gênesis. E aí, não sei quantas vezes ela leu a Bíblia, não. É mais do que eu acho. Mas o ponto é, por que você não lê a sua Bíblia? O resultado, gente. Então, eu queria aqui que você pensasse na seguinte proposição aqui. Quando Deus se revela na sua palavra, a alma é restaurada. A gente já viu. Existe salvação. Quando Deus se revela em sua palavra, Ele dá sabedoria aos que precisam. Quando Deus se revela em sua palavra, o coração se alegra. Quando Deus se revela em sua palavra, os olhos são iluminados. Quando Deus se revela em sua palavra, Ele faz justiça. Quando Deus se revela em sua palavra, nós somos advertidos, somos aconselhados. Mas eu queria que você acompanhasse agora o resultado mais esperado da revelação de Deus em sua palavra. No verso 12, o salmista faz uma pergunta: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Ou quem pode discernir os próprios erros? Essa é uma pergunta retórica, cuja resposta é: ninguém. Ninguém pode discernir os próprios erros. Esses são pecados ocultos. Você e eu pecamos também ocultamente para a gente. A gente peca e não sabe que a gente está pecando. Tanto é que Jesus instituiu
um sistema de resolução disso aí. Lá em Mateus 18 ele diz: quando o seu irmão pecar contra você, vá até ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo mais um ou duas testemunhas. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se ele não ouvir, ele não é crente. Resumo do capítulo 18 de Mateus, do versículo 15 em diante, até o 18. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Esse é um sistema também de Deus usar um irmão para mostrar um pecado oculto seu. Então não fique com raiva quando o irmão for conversar com você: Zé Carlos, eu acho que você está errado nisso aqui, você fez isso aqui errado, Zé Carlos. Não fique com raiva não, você analise. Rapaz, bem que você falou, Igor, é mesmo, eu fiz uma sopa de charque e não chamei você para ir tomar. Né? Então, analise, se alguém vier falar com você, é muito melhor do que falar de você. Porque é o mais fácil hoje, você concorda? Eu não quero confrontar Túlios, aí eu vou lá: Miriam, você viu que Túlios foi tomar sorvete com a Nayane e não chamou você? Mas não diga a ele que eu disse não, viu? É só para você, né, ficar sabendo. Né? Ou seja, nós estamos fazendo o contrário do que a palavra de Deus diz. Em vez de eu falar com o irmão, eu estou falando do irmão. Em vez de eu você viu, o pastor leu um versículo com a referência errada, você viu? Aí vai falar do pastor, em vez de falar com o pastor. Fala com o irmão. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ninguém. Mas lendo a Escritura, quando Deus se revela em sua palavra, os nossos pecados são expostos. Os nossos pecados desconhecidos são expostos por meio da Escritura. A Escritura nos mostra que nós somos orgulhosos e nós não admitimos isso. A Escritura nos mostra que nós somos teimosos, que nós não amamos como nós deveríamos amar. Por isso que o salmista diz: quem é que pode discernir as próprias faltas? Ninguém. Absolve-me das que me são ocultas, ou purifica-me das que desconheço. Quando Deus se revela na Escritura, os nossos pecados são expostos, mas não só os nossos pecados ocultos. O salmista diz no verso 13: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Também dos pecados que eu conheço, dos pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoriem de mim, ou se tornem os meus senhores. Isso aqui é pecado intencional, aquele que você sabe que está cometendo, e agora você também pede ao Senhor para guardar você deles. Quando Deus se revela, então, os nossos pecados são expostos. E quando Deus se revela, por fim, em sua palavra, nós somos quebrantados e levados ao arrependimento. O salmista diz, no início, os céus proclamam a glória de Deus. Eu pedi para vocês guardarem a ideia de para onde o salmista começou a olhar. Ele começou a olhar para o céu. No partir do versículo 7, ele começa a olhar para baixo, para as escrituras aqui, né? Mas a partir do verso 12, ele começa a olhar para dentro. E é esse o olhar que a Escritura nos convida. Por isso que quando a gente vai cear, a gente diz: examine-se cada um a si mesmo. Por que a gente precisa fazer isso, gente? Ter esse exame. Porque se nós não nos examinarmos, como a Escritura nos orienta, nós vamos viver perdendo para o nosso pecado. Pode olhar, quando você peca mais, é o período que você está lendo menos a Bíblia, orando menos, indo menos à igreja ter comunhão com os irmãos. É mais fácil de pecar assim.
E por fim ele faz uma oração, depois de confessar os seus pecados. Verso 14 ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Depois de olhar para a criação de Deus, olhar para a Escritura, olhar para si mesmo, ele compreende que ele precisa ser quebrantado, levado ao arrependimento, de uma maneira interna e de uma maneira externa. Por isso que ele diz: as palavras dos meus lábios, ou seja, aquilo que as pessoas conseguem ver e ouvir, e o meditar do meu coração. Há uma porção que é interna. Lá em Romanos 10, 9 e 10, diz: se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Tem muita gente vivendo de aparência na igreja. Eu venho para o culto, eu dou o dízimo, eu participo das coisas, mas internamente eu não entreguei meu coração para o Senhor Jesus. Por isso que o salmista ora: que o meditar do meu coração também sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Então, quando o Senhor se revela, nós temos a expectativa de que os nossos pecados sejam confessados a Ele. Então, não tem como você ler a Bíblia e ficar do mesmo jeito. Não tem como você meditar na Escritura e permanecer no erro. Não tem. Essa é a revelação especial de Deus. E se na revelação geral se a revelação geral ou natural das coisas criadas era suficiente para condenação, essa daqui é suficiente para salvação. Por meio dela, nós encontramos salvação da parte de Deus. E aqui vai o meu desafio para vocês. Você que ainda não fez o seu plano de leitura bíblica de 2025, comece. Se você quiser dicas, pode pedir. A gente vai estar disponível para falar para vocês sobre que versão você pode ler, os planos de leitura que você pode escolher para fazer sua leitura. Faça isso, meu irmão. Aqui tem vida. Aqui tem restauração para a alma. Aqui tem alegria para o coração. Aqui tem luz para os olhos. Aqui tem doçura, tem valor, tem pureza, tem verdade, que vai levar você a confessar o seu pecado e mais do que isso, reconhecer a necessidade que você tem de agradar a Deus, de depositar fé no Senhor Jesus e ganhar a salvação dele, a salvação eterna. Amém? Que a palavra de Deus ela encontre lugar no seu coração, que você veja aí seus pecados, você confesse ao Senhor os seus pecados e que você faça essa oração do que o salmista fez, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ou seja, sejam cheias de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que as suas palavras e as minhas palavras, que o meditar do meu coração e o meditar do seu coração seja cheio de fé, para que Deus se agrade de nós. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é rica, poderosa e eficaz para quebrantar o nosso coração. Te pedimos que o Senhor nos ajude a lê-la diariamente. E não só lê-la diariamente, mas pregá-la diariamente. Porque a tua palavra é a pregação que o Senhor colocou na nossa boca, é a salvação que esse mundo precisa. É a salvação que nos alcançou para alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.